Vou compartilhar. Pronto. Está compartilhado. Boa tarde a todos. Dentro de 2 minutos, iniciaremos mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários da América Latina, o LAGET. Boa tarde a todos. Dentro de 1 minuto, iniciaremos mais uma reunião do LAGET. Bom, acho que como a aula ela é extensa, ela é uma aula muito importante para quem lida com a oncogenética e a oncologia. Hoje nós iremos falar sobre a via de sinalização PI3K-AKT-mTOR. Gostaria de agradecer a todos os participantes e gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, o Grupo Fleury e o Grupo DASA. Gostaria também de agradecer o apoio dos nossos colaboradores, como o CGA. E hoje, então, vamos falar de uma das principais vias de sinalização intracelular. Então, é muito importante que todos tenham conhecimento sobre quais são as moléculas que compõem essa via e como ela funciona. Ela é muito importante porque ela vai nos dar princípios básicos de síndromes genéticas, de vias alteradas estimulando a oncogênese e, principalmente, hoje, essa é uma via que tem muitos alvos terapêuticos, ou seja, diversas medicações utilizadas hoje no tratamento de diversos tumores, elas agem justamente em moléculas que compõem essa via de sinalização. Vamos, então, começar. Muito bem. A via de sinalização PAN, ela recebe esse nome por causa das 3 principais enzimas, das 3 principais proteínas que compõem essa via de sinalização intracelular,
chamada de PI3K, AKT, mTOR. Ela é uma importante rede de transdução de sinal intracelular altamente conservada, ou seja, vários organismos apresentam esta via de sinalização e todas as células eucarióticas. Então, em todas as nossas células e em todas as células de seres vivos eucariontes, nós vamos encontrar esta via de sinalização funcionando. Ela, junto com a via do RAS, é uma das principais, se não a principal via de sinalização intracelular. E ela serve para quê? Para sobrevivência celular, crescimento celular, proliferação celular, a progressão do ciclo celular, motilidade, adesão e formação de vasos, a angiogênese. Então, vocês percebem que se essa via sofrer alterações, ela é uma via que vai influenciar no comportamento celular e ela é uma via que vai predispor à origem de células neoplásicas. Sabe-se que a desregulação da via PAN impulsiona o desenvolvimento e a progressão do câncer. Na verdade, a aberração da via PAN ocorre em aproximadamente 50% dos tumores e é a via mais comumente ativada no câncer humano. Então, notem a importância desta via de sinalização. Ela está alterada em diversos tipos de tumores e é a via mais comumente ativada em câncer humano. Não é à toa que se desenvolvem medicamentos que vão agir em alvos moleculares desta via. Além disso, a hiperativação da via PAN no câncer frequentemente sustenta o desenvolvimento de resistência ao tratamento. Então, veja que essa via é uma das principais responsáveis para que o paciente e a doença do seu paciente apresente resistência a tratamentos. Então, note a importância desta via de transdução de sinal para o nosso conhecimento. É importante ressaltar que a sinalização de fatores de crescimento externos para fatores de transcrição na via PAN é um processo altamente regulado que envolve extensa conversa cruzada com outras redes de sinalização celular. Então, o que isso quer dizer? Essa via ela é tão importante, se não for a principal via de transdução de sinal, que as moléculas que compõem esta via participam também e atuam em outras vias de transdução de sinal. É isso que nós chamamos de conversa cruzada entre as vias de sinalização. A ativação de receptores de membrana, e aqui cabe ressaltar dois tipos de receptores, duas classes de receptores, os receptores do tipo tirosina quinase, que nós já tivemos uma aula sobre essa classe de receptores, e os receptores acoplados à proteína G na membrana plasmática, que é uma outra classe muito importante de receptores, né, de membrana.
Então, a ativação desses receptores, a indução de oncogenes a montante da proteína PI3K, como, por exemplo, o oncogene RAS, da via RAS-MEK-ERK. Mutações de ganho de função ou amplificações de quinases, como a própria PIK3. A expressão reduzida ou inativação do supressor tumoral PTEN e ou a amplificação e mutações de ganho de função no oncogene AKT podem possivelmente levar ao aparecimento e ou progressão do câncer. Então, o que quer dizer esse texto? Quer dizer o seguinte, que os oncogenes, quando eles sofrem mutação do tipo ganho de função, ou eles se amplificam, ou seja, eles aumentam de números, eles vão dar sinais estimulatórios a essa via. E os genes supressores de tumor, como é o caso do PTEN, que atuam nessa via, quando eles sofrem mutação do tipo perda de função e deixam de exercer a sua função, então qualquer uma dessas alterações, dessas modificações, ora, vai fazer com que essa via de transdução de sinal permaneça constantemente ativada. Então está aqui, né, uma figura mostrando a via de sinalização PI3K, AKT, mTOR. E é sobre essa via que nós vamos falar hoje, sobre as moléculas que compõem essa via e qual é a função de cada uma delas. Veja que qual é o objetivo final dessa via de transdução de sinal? Crescimento celular, sobrevivência, progressão no ciclo celular, diferenciação, transcrição, tradução de proteínas e também ela age no metabolismo da glicose, ou seja, na quebra do glicogênio. E essa via, ela se inicia com um sinal que vai se ligar a um receptor que está localizado na membrana plasmática da célula. Esse sinal, então, ativa esse receptor e você começa, então, a desencadear uma série de respostas através de fosforilação, né? Então, as vias de sinalização, elas funcionam devido à fosforilação. Uma proteína vai fosforilando a outra, e quando eu recebo eu faço a fosforilação da proteína, ela sai do seu estado negativo e entra no seu estado de funcionamento. E qual que é esse estado de funcionamento? Vai fosforilar a próxima proteína da cascata de sinalização. E a primeira das proteínas, então, que compõe essa via importante de sinalização é a PI3K, que quer dizer fosfatidilinositol 3-quinase. Então, ela é uma quinase. O que é uma quinase? É uma proteína que tem função de fosforilar uma outra proteína. Então, as proteínas quinases, elas têm o quê? A função de ativar uma outra proteína através de fosforilação de determinados aminoácidos, né? Como, por exemplo, o aminoácido serina e o aminoácido treonina da proteína seguinte. Então, só para mostrar, está aqui a nossa proteína quinase, né? A fosfatidilinositol 3-quinase, tá? É a primeira proteína da via de sinalização. As fosfatidilinositol 3-quinases,
elas constituem uma família de lipídios quinases, ou seja, de lipoproteínas, sendo que essa proteína, né, dessa molécula tem uma função de quinase, uma função enzimática, caracterizada pela capacidade de fosforilar, então ela vai doar um fósforo. E de onde vem esse fósforo? Vem de uma molécula de ATP. Né? As moléculas de ATP são as grandes fornecedoras de fósforo inorgânico. Então, a PI3K, ela fosforila um carbono 3' que compõe o anel de inositol no fosfolipídio de inositol. O inositol é um componente que está bastante presente em energéticos, né? Se vocês pegarem uma lata de energético, vocês vão tem lá taurina, né, cafeína e inositol. 8 classes de quinases PI3K foram descritas em células de mamífero. Essas proteínas quinases, elas são compostas por subunidades. E daí nós falamos que elas são heterodímeros, porque são subunidades de proteínas diferentes. As PI3Ks, elas têm duas subunidades. Uma subunidade catalítica, que é quem vai fosforilar a próxima proteína, e uma subunidade reguladora, quem vai receber o sinal. Então, você recebe o sinal, então está aqui, a subunidade reguladora, ela recebe o sinal de um receptor, e a subunidade catalítica vai, então, promover a fosforilação. Então, nós iremos falar principalmente, né, da PI3K, que é composta por uma subunidade reguladora P85 e uma subunidade catalítica P110. Esse tipo de PI3K, elas estão muito associadas aos receptores tirosina quinase. Existe um outro grupo, uma outra classe de PI3Ks, que você tem aqui a diferença da subunidade reguladora, porque essa subunidade reguladora vai se interagir com os receptores acoplados à proteína G. Tá? Então, mostrando aqui. Essa aqui é uma PI3K de classe 1A, tá? Essa aqui, classe 1A, na qual a subunidade reguladora é formada pela P85 e a subunidade catalítica pela P110 interage com o receptor tirosina quinase. Ok? E temos as PI3K classe 1B, na qual você tem uma subunidade reguladora P101 e uma catalítica P110, que se interage com os receptores acoplados à proteína G de 7 passagens de membrana. Tá? Então, está aqui a subunidade reguladora e a catalítica. Veja que ambas as PI3Ks, elas vão fazer o quê? Vão fosforilar a hidroxila que está localizada no carbono 3' do anel de inositol, que compõe, então, esse fosfolipídio, né? O fosfatidil-inositol bifosfato, transformando ele no fosfatidil-inositol trifosfato. Então, em poucos segundos, a partir do momento que o receptor ele interage com o sinal e ele fica ativado, ele vai, então, ativar a função regulatória, a subunidade reguladora da PI3K, que, por sua vez, vai levar à produção do segundo mensageiro. Qual que é o segundo mensageiro? O fosfatidil-inositol 3,4,5 trifosfato, na qual a sigla é PIP3.
a partir do substrato fosfatidil-inositol 4,5, né, bifosfato, tá? Que a sigla é o PIP2. Então é isso. Eu tenho aqui o meu fosfato inositol bifosfato, né? Então veja que eu tenho aqui um fósforo no carbono 5' do anel de inositol. Eu tenho um outro fósforo aqui no carbono 4'. A PI3K vai utilizar o ATP, o fósforo do trifosfato, né? Fazendo com que esse ATP se transforme em ADP, uma adenosina difosfato. E o fosfato, então, vai ser incorporado nessa hidroxila, né? No carbono 3', gerando, então, o meu fosfatidil-inositol 3,4,5 trifosfato. Essa molécula aqui é o que nós chamamos de segundo mensageiro, o segundo mensageiro, tá? Ela, então, vai ativar outras proteínas da minha via de transdução. E veja que o processo inverso, quem remove esse fósforo da molécula de fosfatidil trifosfato e passa para a configuração de fosfatidil-inositol bifosfato, é essa proteína muito importante aqui chamada de PTEN. Então, enquanto a PI3K ela é um oncogene, o PTEN é um gene supressor de tumor. Essa ativa e essa desliga. Então, uma vez o fosfatidil-inositol 3-fosfato, quando ele se forma, ele recruta um subconjunto de proteínas de sinalização com domínios de homologia de plextrina, a sigla que é o pH. Então, ele vai recrutar proteínas que têm domínios do tipo pH para a membrana celular. E quais são as duas principais proteínas que o fosfatidil-inositol 3-fosfato recruta? A PDK1, tá? Que é a quinase 3-fosfoinositidil quinase 1 dependente, e a segunda molécula, que é a AKT, proteína quinase B, que a sigla é PKB. Então, uma vez formado o fosfatidil-inositol trifosfato, ele recruta PDK1 e AKT. AKT, por si só essa. Aí agora a gente vai sair, então, da PI3K e vamos falar um pouquinho da AKT. A AKT é uma molécula muito importante nessa via de sinalização, porque só ela já regula vários processos celulares envolvidos na sobrevivência celular e na progressão do ciclo celular. Então, AKT, ou você também pode chamar ela de PKB, tá? Quanto à progressão do ciclo celular e ao crescimento celular, vários alvos da AKT estão envolvidos na síntese proteica, no metabolismo do glicogênio e na regulação do ciclo celular, incluindo mTOR, a GSK3, o IRS1, que é um substrato do receptor de insulina, os inibidores de quinase dependentes de ciclina, o P21 e o P27, e, possivelmente, também RAF1, um membro da via do RAS, né? Da via RAS-MAPK. No que diz respeito à GSK3, a AKT desencadeia uma rede que regula positivamente a progressão do ciclo celular de G1 para S. Então, a AKT ela vai estimular a célula a sair do seu estado de repouso
em G1 e adentrar a fase S, que é a fase de síntese do DNA, a fase de replicação. E uma vez que isso ocorre, quando a célula sai, né, da fase G1 e entra na fase S, a célula está comprometida a se duplicar. Não tem mais volta. E isso ocorre através do quê? Da inativação de GSK3, levando a um aumento da ciclina D1 e a inibição dos fatores de transcrição da família Fork-Head e da tuberina, que é um gene supressor de tumor, resultando, em última análise, na redução da P27. Então, vou mostrar uma figura disso aqui. Então, uma vez que a KT está ativada, olha só a quantidade de proteínas que a KT interage. Ela vai inibir RB. O que é o RB? É o gene do retinoblastoma. O RB é um gene supressor de tumor muito importante que controla justamente esse checkpoint entre G1 e S. Esse checkpoint ele chama R, né, de restriction, né? E uma vez então que a célula sai de G1 e entra na fase S, ela está comprometida a se replicar, tá bom? A KT também vai estimular um pró-oncogene chamado CMYC, que por sua vez vai estimular a formação de ciclina D, que vai interagir com uma quinase dependente de ciclina, ou seja, ela só funciona se estiver ligada a uma ciclina, a 4 e 6. A KT também inibe aquela proteína supressora de tumor, a GSK3-beta, na qual a sua função é inibir a ciclina. A KT, ela inibe tanto as proteínas P21 como a P27, que são supressoras de tumor para a ciclina E, a CDK2. Olha, veja que a KT, ela estimula o MDM2, lembra do mouse double minute? Já falamos sobre ela também em aulas passadas, que é uma proteína que regula a atividade da P53, né? Então, quando a KT estimula a MDM2, MDM2 faz com que a P53 se degrade de forma mais rápida, ou seja, inibe a função da P53, né? Que por sua vez estimula a P21. Então, você inibe esse eixo aqui da P53. A KT estimula a quinase dependente de ciclina 2 e ela, inibindo todas essas proteínas aqui, ela acaba estimulando também a CDK1. E aí, ela vai estimular a célula a passar de G2 para a fase de mitose, um outro checkpoint muito importante. Então, é mais ou menos isso. Acho que todo mundo sabe como que o ciclo celular se dá, como é que ele vai passando de fases. É a partir do aumento de determinadas ciclinas, daí o nome ciclina, porque elas regulam o ciclo celular. Essas ciclinas se ligam a quinases dependentes de ciclina. Então, note que quando você aumenta a ciclina D e ciclina E, você vai passar a célula de G1 para S, nesse ponto, nesse checkpoint chamado R. E quando você aumenta a ciclina A e ciclina B, você vai estimular a célula passar da fase G2 para se dividir finalmente, né, na mitose. Tá bom? Então, uma vez que a célula passou da fase G1 para a fase S, ela vai continuar. Então, veja que se a KT permanecer constantemente ativada, você vai promover divisão celular continuamente, o que é uma das principais características do câncer. Então, se eu tiver um alvo molecular, um remédio que atue em AKT, isso será um bom remédio para evitar a progressão de câncer.
A ativação de AKT, ela inibe o complexo chamado de esclerose tuberosa, que a sigla é o TSC, que atua como uma proteína atividora da GTPase para uma outra proteína chamada Rheb. Quando o Rheb, então o Rheb, ele funciona quando ele está ligado a uma GTP, uma guanina trifosfato. E o Rheb ele fica desligado, ou seja, ele para de funcionar, quando ele está ligado a uma GDP, a uma guanina difosfato. Então, o Rheb-GTP ele é um ativador proximal do mTOR-C1 e do início da tradução de proteínas. Tem um efeito oposto no mTOR2, produzindo inibição da via AKT a montante. Então, vamos ver isso mais a fundo. Então, veja só, vamos falar um pouquinho agora do complexo da esclerose tuberosa, né? Esse complexo ele é formado por duas proteínas, o TSC1 e o TSC2, que uma vez mutadas vão dar uma síndrome genética de predisposição ao câncer chamado de esclerose tuberosa. Esse complexo ele vai funcionar ligando e desligando a proteína Rheb, tá? Então, o complexo de esclerose tuberosa, ela vai principalmente funcionar como uma proteína atividora de GTPase, ou seja, pegando o GTP e transformando em GDP, desligando o Rheb, certo? Se o Rheb está desligado, o mTOR, que é a molécula na qual ele vai ativar, não fica ativada, tá? Então, o complexo de esclerose tuberosa é formado por duas proteínas supressoras de tumor. Então, está aqui. Veja a via, né? As proteínas tirosina quinase, os receptores tirosina quinases, que ativam PI3K, que, sua vez, vai converter o fosfatidil-inositol bifosfato em fosfatidil-inositol trifosfato, que, por sua vez, vai ativar a proteína AKT, que, por sua vez, vai desligar o complexo da esclerose tuberosa. Quando ele desliga esse complexo, o Rheb ligado ao GTP fica constantemente ativado, estimulando a mTOR. Tá? Então, veja que aqui nessa figura eu tenho duas proteínas, né? Dois complexos supressores de tumor, o PTEN e o complexo da esclerose tuberosa. Certo? E aí, nós vamos entrar agora nesses dois complexos muito importantes que regulam a sobrevivência celular, chamada de mTOR, complexo mTOR. Então, até aqui é muito importante que vocês tenham entendido a via de sinalização PI3K AKT, até a gente chegar no mTOR, tá? Então, o TSC12, né, o complexo da esclerose tuberosa, formado por essas duas proteínas, tem uma função de GTPase. Ele pega o GTP e converte em GDP, ok? Desligando a proteína Rheb. Muito bem. A próxima, então, proteína, né, que nós vamos falar da via PAN é o mTOR. O mTOR, ele recebe esse nome porque é uma proteína que foi um dos primeiros alvos moleculares
né, utilizados principalmente para imunodepressão em transplantes, tá? Que, que foi um alvo para uma medicação chamada rapamicina. Rapamicina, tá? Então, essa proteína recebeu esse nome de mTOR, que quer dizer o quê? Mammalian Target of Rapamycin, ou seja, o alvo da rapamicina em mamíferos. Essa proteína é uma proteína do tipo serina treonina quinase, ou seja, ela vai fosforilar aminoácidos serinas e treoninas das moléculas alvo. O mTOR, ele é uma proteína-chave conservada evolutivamente desde as leveduras até o homem. E ela é essencial para a vida. A mTOR é uma molécula de sobrevivência da célula. Ela é uma molécula importantíssima. Em células normais, a atividade da mTOR é controlada por reguladores upstream, ou seja, que estão a jusante, né, dela, tanto reguladores que vão ligar, que vão ativar ela, quanto os que vão desligar a mTOR, que vão inibir a função da mTOR. Os reguladores positivos, que incluem fatores de crescimento e os seus receptores. Então, veja, quem liga a mTOR? O fator de crescimento semelhante à insulina 1, que é o IGF-1, e o seu receptor, o IGF-R1. Tá? Então, quando esse receptor está ativado, ele vai ativar a via PAN, que por sua vez vai ativar mTOR. Membros da família do receptor do fator de crescimento epidérmico humano, o HER, e seus ligantes. Nós já vimos o HER, principalmente em câncer de mama. Câncer de mama, lembra? Uma das proteínas que você pesquisa no anátomo patológico, no exame de imunohistoquímica, é a presença do HER2, que é um receptor, né, que vai ativar a via PAN. E outros receptores para outros fatores de crescimento e os seus ligantes, como, por exemplo, o VEGFR, o receptor para o fator de crescimento endotelial vascular, tá? Que transmitem sinais para a mTOR através da via de sinalização PI3K-AKT. E quem inibe a atividade da mTOR? Quem desliga a mTOR? Nós já vimos que a PTEN é uma proteína supressora de tumor, que atua lá na conversão do fosfatidil inositol 3-fosfato para o fosfatidil inositol bifosfato. E esse complexo também, formado por esses dois supressores de tumor, né, que é o complexo da esclerose tuberosa, formado pelo TSC1, a martina, e o TSC2, a tuberina. Tá? Então, esses são os reguladores negativos da mTOR. Então, quando ocorre a fosforilação do complexo da esclerose tuberosa pela AKT, principalmente aqui na TSC2, o que acontece? O Rheb ele fica permanentemente ligado ao GTP, tá? Então, o AKT libera o seu efeito inibitório no mTOR e regula positivamente a atividade do mTOR, tá? Então, veja que fatores de crescimento, quando ligados aos seus receptores, vão estimular a via do PI3K-AKT, ok? Citocinas, agentes inflamatórios, agentes que estimulam o ciclo celular,
fatores de crescimento e a via de sinalização WNT. Nós tivemos uma aula sobre a via APC-WNT, lembra? Hormônios. Então, hormônios também influenciam a via AKT. Hormônios, a via de sinalização WNT, inibindo GSK3. E quem estimula a função do complexo de esclerose tuberosa, inibindo o mTOR? Quando eu tenho uma depleção de energia, quando eu tenho hipóxia e quando eu tenho estado de estresse celular. Então, veja que mTOR, ele é uma proteína chave. Por quê? Porque ela vai simplesmente responder a uma diversidade de sinais. Então, o mTOR, o complexo mTOR, é um complexo importantíssimo. Não é à toa que ele é conservado em diversas espécies. Ok? A atividade de mTOR é realizada por dois complexos distintos. O complexo mTOR1 e o complexo mTOR2. Complexo por quê? Porque além da proteína mTOR, você tem outras proteínas formando este complexo multiproteico. O complexo mTOR1, ele é composto por mTOR, por Raptor, pelo MLST8 e pelo PRAS40. E eles vão estimular principalmente duas proteínas, a S6K1 e a 4EBP1, importantes no processo de tradução de proteínas. Então, esse complexo mTOR1, ele é alvo dessa medicação chamada rapamicina ou sirolimus, tá? Que é utilizada, né, para imunodeprimir indivíduos transplantados para evitar rejeição, né, do órgão transplantado. Então, o mTOR1, ele afeta o metabolismo celular e leva ao crescimento anabólico, ou seja, ele aumenta a produção de proteína celular dentro da célula, através de sua ação nas proteínas ribossômicas 40S, que vai interagir, na verdade, né, com a proteína ribossômica 40S, né, que é essa S6 quinase, aqui está a sigla, S6K1, e a proteína de ligação para o fator de iniciação da tradução eucariótica, 4E, que é essa proteína aqui, proteína de ligação, né, a enlongment, né, ao iniciação de ligação da tradução, tá? São essas duas aqui. Então, o mTOR, o complexo mTOR1, ele regula a transcrição e a tradução, gerando anabolismo celular, interagindo com S6K1 e o 4EBP1. Tá bom? Principalmente através de fosforilação e desfosforilação de seus alvos ajusantes, ou seja, downstream. Nas células eucarióticas, né, o S6K1 e o 4EBP1, eles regulam a tradução de proteínas lá no ribossomo. Seus sinais convergirão para o complexo de iniciação da tradução na extremidade 5' do RNA mensageiro, resultando na ativação da tradução. Então tá aqui, ó a molécula de RNA mensageiro aqui, com o seu cap,
né? O seu cap 5' e a cauda poli A 3', né? Aqui está o ribossomo, a subunidade menor do ribossomo, né? A subunidade 40S. Então, o processo de tradução proteico da proteína, ou seja, eu vou pegar o RNA mensageiro e vou traduzir numa proteína lá nos ribossomos, tem justamente a atividade daqui, ó, dessas duas proteínas, tá vendo? Ligadas ao emitor Raptor. A 4-EBP1, tá? E a S6K1 que está aqui, a S6K1 que vai fosforilar a subunidade menor do ribossomo para iniciar o processo de tradução, tá bom? Então a rapamicina inibe, né? A rapamicina e outra medicação também muito utilizada que é a metformina, também age aqui em mTOR para tratamento de diabetes. Então veja que a mTOR ela fosforila, ela liga S6K1 e a E4BP1, tá bom? Favorecendo o aumento na tradução de proteínas na célula. E o complexo mTOR2 é composto por Rictor, SN1 e o MLST8. O complexo mTOR2 ele é menos sensível à rapamicina e o seu papel na função celular normal e na oncogênese ainda não está muito claro, tá? Mas ele fica ativando o AKT. Ele é um regulador positivo, ele faz uma alça de feedback positivo na AKT, mantendo a AKT por mais tempo ligada e, com isso, fazendo com que o mTOR1 fique mais tempo ligado. Tá? Então, veja que a via canônica de ativação do mTOR, ela depende da sinalização dirigida, tá? Por mitógenos através de PI3K-AKT. Essa é a via de sinalização principal que ativa mTOR. Porém, mTOR também pode sofrer ativação por vias alternativas, por outras vias de transdução de sinal, que não dependentes da via PI3K-AKT, como, por exemplo, uma outra via muito importante, se não tão importante quanto a PI3K-AKT, que é a RAS, a via do RAS-MEK-ERK, né? Então, está aqui, veja, a mTOR está aqui, a principal via que ativa a mTOR é a via PI3K-AKT, tá bom? Mas veja que a via RAS, MEK e ERK, ela pode ativar a mTOR ou RAS ativando PI3K, RAS também ativa PI3K, ou ativando a AKT, independente da via PI3K, né, canônica, está ou não funcionando. Tá bom? E aqui uma outra via, são as três vias importantes, né, de transdução de sinal que a gente está vendo aqui. A PI3K, AKT, mTOR, a via RAS-MEK-ERK e a via JAK-STAT, né, da via do Janus quinase, né? Então, são as três vias importantes aqui de crescimento celular e proliferação celular. Tá bom? Então, veja, mTOR1, complexo mTOR1, ele é ativo quando eu tenho fatores de crescimento, abundância de aminoácidos, atividade inflamatória. Por isso que obesidade também é um fator de risco para câncer. E quando eu tenho aumento de energia. E isso tudo vai fazer, então, com que eu aumente, né, a produção de proteína dentro da célula. E o complexo mTOR2, ele é ativo principalmente por fatores de crescimento e ele atua principalmente ligando a AKT, que, por sua vez, atua inibindo o complexo da esclerose tuberosa, que aumenta a ativação da mTOR. Tá? Então, tipo um feedback positivo em AKT. Ok?
Vamos falar um pouquinho do PTEN, já estamos terminando a nossa aula. O PTEN, essa é uma proteína muito interessante, e a próxima aula, que a doutora Vanessa vai nos dar, vai ser sobre as síndromes de predisposição hereditária ao câncer, quando eu tenho mutação no PTEN. A proteína PTEN é uma molécula-chave, ajusante, né, da via PI3K-AKT. O principal substrato lipídico do PTEN é o fosfatidil-inositol trifosfato. E, de fato, a PTEN atua como um regulador negativo da via de sinalização. Assim, a perda da atividade do PTEN leva à ativação permanente da via PI3K-AKT. Esta fosfatase, ou seja, ela tira o fósforo, né, do fosfatidil-inositol 3-fosfato, dotada de dupla atividade, tanto em lipídios quanto em proteínas, atua como um supressor de tumor, inibindo o crescimento celular e o aumento, a sensibilidade celular à apoptose e à NOECs, que é um tipo de apoptose de células epiteliais, tá? Então, ela estimula a apoptose, vias apoptóticas. Bom, aqui eu já falei. Então, o PTEN, quando ele sofre mutação, ele gera síndromes de predisposição hereditária. Então, veja, o PTEN ele sofre mutação frequente, ele está presente em vários cânceres humanos avançados, tá? Então, o PTEN, ele está alterada, a sua atividade está alterada em diversos cânceres, tá? E mutações germinativas no PTEN vão gerar, então, aquelas síndromes de tumor, né? De hematomas, principalmente do PTEN, né? Chamada de, tradicionalmente com essa sigla, né? PHTS, tá? Que incluem a síndrome de Cowden, a síndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba, a síndrome de Proteus e a síndrome de Proteus-Lyme, que vai ser tema de uma futura aula, tá bom? E uma coisa muito interessante é que o PTEN, e justamente ele participa também de outras vias de transdução de sinal e vias que vão atuar quando você precisa reparar danos ao DNA, como, por exemplo, a recombinação homóloga, né? Então, isso é chamado de P3, PTEN, MDM2, BRCA1 Network. É uma grande rede que se conecta, né? Então, a gente fala de reação cruzada entre essas proteínas de diversas vias de sinalização, tá? Então, veja aqui, o PTEN, ele atua com BRCA1, ele atua inibindo a via do PI3K-AKT, tá? Consequentemente, a via do BRCA1 e PTEN vão atuar também na P53, tá? Então, como já foi falado aqui, todas essas proteínas de diversas vias, elas vão se comunicando entre si, ativando e inibindo, fazendo então o quê? Em sua função normal, que você pare o ciclo celular com a finalidade de reparar o dano ao DNA, né, pela via, por exemplo, de recombinação homóloga, tá? Ou que atue também parando a progressão do ciclo celular em outras vias de sinalização. Tá? Então, é uma grande rede de funcionamento entre PTEN, P53, MDM2, BRCA1 e por aí vai. Tá bom?
bom? E por que é importante? Esse é o nosso último slide. Por que é importante nós conhecermos essas vias de transdução de sinal? A gente já falou por quê. Porque elas estão sempre alteradas nos tumores. Sempre. Um tumor, ele só existe porque você tem acúmulo de mutações nesses genes que regulam essas vias. A via do RAS, a via da PI3K, a via do JAK, a via do WNT-APC, da via da recombinação homóloga, né? Então, o que acontece? Essas proteínas, elas começaram a se tornar alvos moleculares terapêuticos. Ou seja, eu começo a produzir moléculas que vão interagir com essas proteínas alteradas, inibindo a sua função. Então, veja nesse quadro a quantidade de moléculas que são produzidas com a finalidade de inibir os sinalizadores, os receptores de membrana e as proteínas, né, oncogênicas que atuam nessas vias de sinalização. Então, a oncologia, o tratamento oncológico, ele está se tornando molecular. E é importante a gente saber como essas vias elas funcionam. Vou dar um exemplo aqui, né? A gente fala muito do HER2 no câncer de mama. Então, hoje nós temos uma medicação que é amplamente utilizada quando você tem a expressão desse receptor nas células do tumor, do câncer de mama, chamado de trastuzumab, um anticorpo monoclonal que se liga ao receptor inibindo a sua atividade. Um outro também, o pertuzumab. Veja a via do PD-1, né? A gente tem o pembrolizumab, também um anticorpo monoclonal. Nós temos aqui na via que atua no receptor de fator de crescimento endotelial, o bevacizumab. E por aí vai. A gente tem os NIBs, né? Que são os inibidores de sinais. Eles atuam inibindo a função da proteína. Então, veja aqui, hoje, a mTOR, você tem, né, o everolimus atuando inibindo o mTOR. Então, veja, que cada vez mais, nós teremos uma quantidade maior de medicamentos atuando em praticamente todas essas proteínas que participam de vias de sinalização e que estão constantemente ativadas nos tumores. Então, acho que o objetivo dessa aula hoje é entender, lógico, que a via ela é muito complexa, ela tem muitos detalhes que não cabe aqui a gente ficar falando, né? Mas mas é importante a gente ter a noção, né? Essa é uma aula básica dessa via, para que a gente tenha a ideia da importância de entender essa via no tratamento dos tumores. Tá bom? Então, muito obrigado. Lembrando aí que um nosso parceiro muito importante, né, que está sempre apoiando o GET, que é o CGA IGC, né, é o grupo de estudos de colaborativo, né, das Américas para câncer gastrointestinal hereditário, né, o IGC, né, vai fazer o seu encontro anual em 2024, em novembro, na cidade da Filadélfia. É um parceiro muito importante nosso aqui do GET. Tá? Então, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Agora vou abrir aqui para perguntas.
Gostaria também de agradecer aqui a participação, né, da Andressa, da Bruna, do Cláudio, do Fernando, da Natália, da Patrícia, da Silvana, da Vanessa. Espero. Essa aula é importante dizer que ficará gravada e estará disponível no nosso site, né, no get.com. Então, muito obrigado a todos e tenham um bom final de semana. Até mais.